sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter um tempo aqui estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom ler a Palavra, meditar, aprender do Espírito Santo de Deus para a nossa vida cristã. Amém? Amém. 1 Coríntios 2, 6 ao 16. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, sendo o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Então a Noemi leu 2 Coríntios, não é? E na carta de Coríntios, Paulo nos dá um ensinamento, ele faz um comentário que nós vamos tentar discernir, aprender, porque é uma lição importante, não é? Ele diz assim: mas quem conheceu a mente de Deus, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Né? Quem pode instruir a Deus, quem pode ensinar a Deus? E nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então as pessoas pensam assim: puxa, a mente de Cristo, não é? Os ensinamentos de Cristo em minha mente, eu ter esse discernimento espiritual, não é? E como isso se dá? E Paulo vai explicar no texto, assim ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem. Então as coisas que o homem normal, o homem que não conhece a Deus, não viu, não ouviu, não subiu à sua mente, ele não tem acesso a essas coisas. E essas coisas espirituais são o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então você vê, existe uma separação, não é? Existem coisas que Deus reserva apenas para aqueles que o amam, aqueles que buscam a Deus, aqueles que entregam a sua vida a Deus, ao Senhor, em nome de Jesus. Tem coisas que são reservadas apenas a essas pessoas. E Paulo ainda explica assim. Aí ele diz assim: a nossa fé, a nossa crença em Deus, o que esperamos de Deus, não deve se apoiar, não deve se sustentar em sabedoria dos homens, em filosofias humanas. Nós não podemos crer em Deus tendo como base o pensamento humano, mas nós devemos crer em Deus apenas pelo poder do próprio Deus. A nossa fé tem que ser espiritual, porque Deus é poder, Ele cuida de nós, Ele é amor, e não na sabedoria, na inteligência humana. A nossa fé não pode se basear naquilo que é humana. Aí ele fala assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, mas nem... Olha, Paulo falava assim: nós não falamos aos outros, não é, aqueles que são chamados a Jesus, a sabedoria do mundo, a sabedoria dos príncipes desse mundo, que essa sabedoria vai passar com o tempo, é uma coisa transitória. Mas ele fala assim: nós
falamos os ensinos, a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, para o nosso benefício. Então Deus, já antes mesmo de nascermos, já tinha presentes, dádivas para nós, da sua sabedoria, para que pudéssemos aprender, porque isso é destinado àqueles que amam a Deus. Ele diz assim: mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, ele diz assim que a sabedoria de Deus, que os ensinos de Deus são revelados aos homens através do seu Espírito, não é? Ele diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem, não é? Que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Então tudo que nós sabemos, aprendemos de Deus, quando lemos as Escrituras, quando meditamos, nos é ensinado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá discernimento quando realmente temos uma leitura, uma entrega sincera com Deus. Nós estamos formando a mente de Cristo em nós, porque nós estamos seguindo as orientações do Espírito de Deus, estamos aprendendo. Uma coisa que nós devemos ter em mente, que esse texto nos fala: nossa fé não pode ser baseada na inteligência, na sabedoria humana, porque a nossa fé é espiritual. É o Espírito de Deus que nos revela. Por isso devemos entender que tem coisas que aqueles que amam a Deus vão ser. Deus vai lhes revelar e o mundo não vai conhecer. O mundo não conhece a Deus e não devemos esperar do mundo uma compreensão que ele não pode nos dar, um apoio que ele não pode nos dar, porque as coisas de Deus o mundo não aceita. Parece que aceita, mas ele não aceita. Você pode ser até enganado um pouco, assim, achando que todo mundo aceita as coisas, mas as coisas de Deus mesmo, elas são combatidas, elas não são entendidas, não é? Porque as coisas de Deus são para aqueles que o amam, para aqueles que têm comunhão com Ele, que têm a mente de Cristo, como Paulo nos ensina. E ele diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então Paulo fala do conhecimento do mundo, do ser humano, da sociedade, mas não é esse conhecimento que nos nutre, mas o conhecimento que vem do alto, do Espírito, o conhecimento que vem de Deus, não é? Por isso muitas vezes nos confundimos com ensinamentos humanos, com sabedoria humana, que nem sempre tem base nas Escrituras, e sim em filosofias e outras coisas que vão nos confundir, não é? Mas o que podemos fazer para ter a mente de Cristo? Pedir ao Espírito de Deus que sempre nos ensine, nos esclareça qual é a sua verdadeira vontade, para que possamos andar de acordo com os ensinamentos de Deus, que são reveladas através do Evangelho e que são firmadas em nossa mente através do Espírito de Deus, que vai nos revelar as coisas ocultas que Deus guardou desde o começo da criação para nos dar, para dar àqueles que amam a Deus, não é? Então Paulo diz assim: nós não recebemos o espírito do mundo. O espírito do mundo é a sabedoria, a filosofia, os valores, a política, não é? Tantas coisas que vêm do mundo que às vezes pensamos que são de Deus e são do mundo, não é? Não tem nada a ver com Deus. É sabedoria que as sociedades desenvolveram, os homens através da história, mas que são do mundo. Como tudo que há no mundo, ela vai se modificar, ela vai perecer, mas as coisas de Deus são eternas. Aí Paulo fala assim: nós não recebemos o ensino do mundo, o espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Então Deus nos dá todo o conhecimento, toda a sua graça, toda a sua bondade, nos ensina gratuitamente. Nós não temos que pagar nada. Deus nos dá porque nós o amamos, Ele nos ama.
E como ele guardou esses conhecimentos, esses mistérios, que nos fazem ter a mente de Cristo, nos fazem ter comunhão com Deus Todo-Poderoso, então Deus nos dá gratuitamente. Isso é a graça de Deus. Deus nos dá pela sua graça, pelo seu amor. Nós não merecemos. É gratuitamente, não é? Aí Paulo fala assim, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria ensina, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Então Paulo fala assim, Paulo não usava no seu ensino a sabedoria humana. Ele não usava, mas ele procurava ensinar aquilo que o Espírito de Deus ensinava a ele, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, porque o ensino de Deus é Espírito, não é? E a sua graça, a sua bondade, o seu amor são ensinos espirituais que não fazem parte desse mundo. Que quando esse mundo passar, esses ensinos ainda estarão lá, porque são eternos, não é? E tudo que é do mundo perece. Quando nós tentamos fazer essa união do mundo com a nossa vida cristã, muitas vezes nos dá conflito, porque são outras filosofias, outros valores, não é? Os nossos valores, a nossa vivência, a nossa comunhão com Deus, vem do Espírito Santo de Deus, com os valores que vêm de Deus. Quando procuramos misturar isso com coisas humanas, coisas do mundo, isso dá uma confusão, dá um cristianismo fraco, não é? Um cristianismo apenas de aparência, porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que nos ensine, para que nós tenhamos a mente de Cristo. Como Paulo fala, mas nós temos a mente de Cristo. Aí Paulo ensina assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Esse Espírito que vem de Deus, ele discerne, ele descobre, ele entende tudo, mas ninguém pode entendê-lo, porque ele é eterno, ele é Deus, não é? Então o que nós fazemos para ter uma vida cristã vencedora, uma vida cristã que nós sintamos Deus na sua glória, no seu amor, perto de nós, para que nós possamos ter uma mente de Cristo, possamos ter paz, ter alegria, possamos ter fé, não é? Possamos realmente nos firmar na palavra, entender que o mundo é uma coisa, as coisas de Deus são outra coisa. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. E esse Espírito vai nos revelar as coisas de Deus que o mundo não pode entender. E assim que conforme nós fomos estudando a Escritura, nós vamos entendendo os valores reais de Deus, o seu amor, a sua bondade, que devemos ter uma vida de caridade, de amor, de paz, amando o nosso próximo, perdoando aqueles que nos ofendem, agradecendo a tudo que Deus nos dá, dando mais valor às coisas que vêm do alto do que aquelas coisas que nós achamos que poderíamos nos fazer felizes, que nem sempre isso é verdade, não é? Vamos entregar a nossa família a Deus, vamos orar, vamos pedir para que todos estejam realmente com uma comunhão forte com Deus, com Jesus, para que nós possamos ser abençoados por Deus e nós possamos resistir ao dia mau e possamos ter essa mente de Cristo, esse ensinamento de Deus revelado pelo Espírito Santo, porque Paulo diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Quer dizer, Deus é perfeito, Ele nos instrui. O que vem de Deus é puro, o que vem de Deus é real, o que vem de Deus é verdadeiro. E para que nós tenhamos isso, vamos entender que não devemos dar tanto valor aos ensinamentos do mundo, podemos até gostar, temos a nossa profissão, tudo, mas no que concerne a dirigir as nossas vidas, os nossos valores, devemos ter a mente de Cristo, o que vem do Espírito de Deus, aquele que vai nos guiar ao caminho do verdadeiro cristão, de uma vida cristã plena, na presença de Jesus, porque, como Paulo fala, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal.
Pedimos que você dê um like, compartilhe com outras pessoas. Amém. E assista também os outros vídeos, nós temos vários gravados. Amém. Então vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Pedimos que abençoe a vida de todas que estão assistindo esse vídeo, os familiares dessas pessoas, que nós possamos, Senhor, cada dia mais estar perto de Ti. Peço que nos livre do mal, peço que livre do mal todas as pessoas que estão assistindo. Pedimos também pelo nosso país. Amém. E pelas pessoas que estão com dificuldade financeira, sentimental, Amém. familiar. Pedimos, Senhor Jesus, uma bênção para todos que estão escutando, Senhor, esse vídeo. Agradecemos por esse dia, por todas as bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.